Deus, pelo que temos visto e ouvido nesta noite. Vejo que Deus, nesses últimos dias, tem me falado forte ao meu coração sobre oração e jejum. Tem me convidado, me convocado a orar e a jejuar. E aí, continuando no tema do culto, porque hoje teve um tema no culto: oração e jejum. Eu quero deixar para a nossa meditação, nesses últimos minutos que nos restam, Lucas, no capítulo de número 23, versículo de número 42, o Evangelho segundo nos escreveu, Lucas, doutor Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 22. Graças a Deus, estou feliz por estar aqui com os irmãos nesta noite, mas confesso que fisicamente estou bem cansado. Graças a Deus pela graça e misericórdia do Senhor, estamos no terceiro culto de hoje. Tivemos a oportunidade de ter um culto de Santa Ceia ali em João José, agora à tarde. E agora o nosso terceiro culto, para a glória, para a graça do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu falei Lucas, né? É o cansaço. Efésios 3,14. Lucas é a última referência do texto. Os irmãos nos perdoem. Efésios 3,14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 3,14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, seja conosco, Pai, nesses últimos minutos que nos restam. Venha continuar a falar conosco, Pai. Desde cedo o Senhor tem falado conosco sobre oração, sobre a importância de buscar, a importância de jejuar, Pai. Quero trazer essa mensagem, mas não quero falar aquilo que preparei, e sim aquilo que o Espírito Santo de Deus quer continuar a falar conosco. Somos teus servos, somos teus vasos. Prepare-nos, ó Pai, segundo a tua vontade e o teu querer. Aleluia. Queridos, como já havia falado, hoje a palavra do Senhor tem falado muito no nosso coração, tem falado sobre oração. E aqui o texto, o versículo que agora trago para os irmãos também vem falar sobre oração. Um versículo escrito por Paulo, uma carta escrita por Paulo para os irmãos de Efésios, da cidade de Éfeso. Essa cidade, uma cidade idólatra, uma cidade famosa, uma cidade muito rica na época, uma cidade que adorava uma deusa principal da cidade, por nome de Ártemis ou Diana. Era considerado Éfeso, com o seu templo, o templo dessa deusa, uma das 7 maravilhas daquela época, 7 maravilhas do mundo antigo naquela época. Mas lá estava Paulo chegando com o Evangelho, e onde o Evangelho chega, a idolatria tem que bater de retirada. Lá estava então Paulo pregando a palavra em Éfeso, e ele sempre mandando carta para os seus pastores, para os seus obreiros e para a cidade onde haviam os seus obreiros. Então, algumas cartas que nós vamos encontrar no Novo Testamento são cartas pessoais de Paulo para alguns obreiros, e outras cartas para a igreja local. E dessa vez para a cidade de Éfeso, onde Paulo vem ensinando muitas coisas, muitas doutrinas para os irmãos de Éfeso. Lá estava Paulo então, mandando essa carta. Estava ele preso nesta época, preso em Roma, e ele tinha a oportunidade de escrever as cartas e enviá-las às igrejas. E Paulo fala da seguinte forma que nos chama a atenção: por essa causa me coloco de joelho.
E a pergunta para a nossa reflexão nessa noite é: o que nós estamos colocando de joelho? Para qual motivo os nossos joelhos têm se dobrado nesses últimos dias? O que você tem buscado ao Senhor nesses últimos dias de joelhos dobrados? Talvez a ideia de orar, vamos colocar como a ideia de se humilhar perante o Senhor. Talvez nós oramos em algum motivo, nem de joelhos, talvez de pé, quem sabe dirigindo um veículo, já fiz isso, algumas vezes até chorava no volante ou no guidão de uma moto, quando eu precisava de me humilhar perante o Senhor. Me colocar de joelho também pode ser numa simbologia ou numa linguagem de figura. Talvez eu vou orar, porém não de joelhos, mas eu vou me humilhar. Então a pergunta é: o que nós temos humilhado? Ou para quê? Ou para quem nós temos humilhado perante o Senhor em busca de uma resposta? E eu trouxe alguns pontos para uma reflexão juntamente com os irmãos. A primeira coisa que nós oramos ou dobramos o nosso joelho pedindo ao Senhor, o nosso primeiro pedido é o de socorro. Quem nunca passou em um momento na vida em que precisava de pedir um socorro ao Senhor? Momento de tribulação, o dia mau, em que se não vem nas nossas vidas, um dia virá. Aquele dia em que parece ser nublado entre nós e o Senhor. Nós olhamos para o céu, queremos gritar, queremos clamar, mas parece que o Senhor não está nos ouvindo. Diz um certo salmista, em Salmos de número 6, versículo 3 e 4: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me pela tua benignidade. Há momento que nós gritamos: Senhor, socorro, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem momentos na nossa vida em que nós nos encontramos lá embaixo. Aí nós começamos a questionar, a perguntar: Senhor, por que eu, Senhor? Sou teu servo, Senhor. Eu tenho te servido, eu tenho buscado a tua presença, eu tenho orado, por que, Senhor? Então há momento em que nós precisamos de clamar, clamar e clamar. A palavra socorro, socorrer, socorreu, algo assim, nós encontramos por 67 vezes na Bíblia. Muitas pessoas clamando ao Senhor por socorro, por misericórdia. Senhor, socorre, Senhor. Senhor, ajuda-me, Senhor. Pedro clamou por socorro uma certa vez. Pedro andava com Jesus, sabia dos milagres de Jesus, sabia o que Jesus fazia, havia visto ele vários milagres, e desafiou Pedro uma certa vez. Ele pediu ao Senhor: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá ao teu encontro sobre as águas, assim como o Senhor está vindo. Porque Pedro entendia que o Senhor poderia fazer ele andar sobre as águas. Pedro acreditava, tinha fé o suficiente para andar sobre as águas. Começou a andar sobre as águas, mas em um momento de dúvida, um momento pequeno de incredulidade, Pedro começou a afundar e disse: Senhor, socorre-me. Todos nós então temos o conhecimento de Jesus, sabemos que o Senhor Jesus, Ele opera milagre, acreditamos no milagre, clamamos pelo milagre na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando é conosco, às vezes temos um pouquinho de falta de fé, um pouquinho de dúvida, e precisamos pedir ao Senhor socorro, socorro. Então, por essa causa, me coloco de joelho, para pedir ao Senhor
por socorro pela minha vida. Aleluia. Segunda causa que eu me coloco de joelho é pedindo ao Senhor: sonda-me, Senhor, fazendo uma mudança em minha vida. Sonda-me, Senhor, porque eu quero me humilhar perante o Senhor. Quando eu peço ao Senhor para me sondar, eu estou pedindo Ele para poder me analisar de cima e baixo. Afinal de contas, para que serve uma sonda? Quando alguém está com algum problema estomacal, é colocada uma sonda nessa pessoa com uma câmera, e essa sonda vai analisar, vai observar o seu estômago. Não é assim que funciona? Assim é uma sonda para poder analisar o que tem por dentro, ou nós usamos sonda para passar fios. O fato é, a sonda é para entrar naquilo que está por dentro. Então, quando eu peço ao Senhor: sonda a minha vida, Senhor, eu estou pedindo Ele para fazer uma análise no meu interior, na minha alma. Senhor, sonda-me, Senhor, porque aquilo que está no exterior, as pessoas conseguem ver. Aquilo que eu faço, alguém vê e me julga se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado. Mas o que está no meu interior, somente o Senhor pode sondar. Talvez nem eu sei. Afinal de contas, quando nós vamos no médico para poder passar aquela sonda para olhar por dentro, é algo que nem nós mesmos sabemos expressar com o médico. O que você está sentindo? Não sei. É uma dor de estômago, mas eu não sei por quê. Então vamos colocar uma sonda e vamos analisar o que está acontecendo. Então, quando nós pedimos ao Senhor para nos sondar, é porque nós não sabemos que temos alguma coisa que precisa ser mudada. Então, segundo motivo: sonda-me, Senhor, porque eu preciso de mudança. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Por essa causa eu me coloco de joelho, pedindo ao Senhor para me sondar, para ver o que tem de errado em minha vida, para que eu possa mudar, para que eu possa ser transformado, para que eu possa ficar uma vida transparente. Pedir ao Senhor para me sondar. Terceira causa que eu me coloco de joelho é para pedir ao Senhor: lava-me, Senhor, mudando a minha vida. Lava-me, Senhor. Ao longo da caminhada, todos nós passamos por situações, afinal de contas eu disse que teríamos aflições. Então a nossa caminhada é dificultosa. Exemplo, materialmente falando: se eu sair daqui agora e ao caminho de casa, eu vou me sujar de poeira. Até se eu deixar os irmãos passarem na minha frente, eu vou me sujar de poeira. Então eu preciso lavar a minha roupa, talvez lavar os meus pés, ou até mesmo tomar um banho novamente. Sim ou não? No reino espiritual, há momentos em que nós passamos por situações em que nós nos escorregamos. Há momentos que passamos em situações em que nós caímos. Há momentos em que nós passamos situações em que passa o adversário e joga poeira em nós. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, se há alguma sujeira em mim, lava-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Essa poeira nós podemos apontar como os pensamentos. Quantos pensamentos aparecem na nossa vida todos os dias, que são lançados pelo Satanás? E se a gente não vigiar, a gente alimenta os pensamentos, dá vazão aos pensamentos, daqui a pouco os pensamentos se tornam pecados consumidos. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, lava-me, Senhor. Se tem alguma sujeira em minha vida, lava-me. Salmo de número 51, 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Mais branco do que a neve. Hoje nós não temos mais essa planta, o isopo, que era uma planta usada na purificação. Mas nós temos o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, de toda mancha. O sangue de Jesus que nos lava de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Quarto lugar, agora eu faço como Moisés: Senhor, eu me coloco de joelhos e te peço: mostra-me a tua glória.
mostra-me a tua presença. Sabe por quê? Nós somos tão atarefados nos dias que nós nos preocupamos com várias coisas. Igual eu ouvi o presbítero falando que ainda hoje corrigiu a sua filha, que ela está se preocupando com os afazeres do dia a dia, mais do que preocupar com a palavra, preocupar com vir, servir e adorar o Senhor. A minha esposa hoje lá em João José, ela trouxe uma palavra falando sobre Marta e Maria, quando Jesus veio a corrigir Marta, dizendo: Marta, cuidado, Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos tão atarefados nos nossos dias, nós estamos tão preocupados em fazer os nossos afazeres e fazer muito bem, e às vezes nós deixamos de ir à igreja para adorar a Deus. Então, em quarto lugar, eu peço: Senhor, mostra-me a tua glória, porque quando eu ver a tua glória, quando eu sentir a tua glória, meu desejo vai ser apenas para estar na tua presença, porque vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. 1000 dias em outros lugares. Então precisamos pedir ao Senhor: Senhor, mostra-nos a tua glória, Senhor. Encha-nos a tua glória, Senhor. Queremos que a tua glória transborde em nossa vida e que a tua glória em nós possa refletir na vida das pessoas que estão ao nosso derredor. É tão gostoso, não sei se os irmãos já tiveram uma experiência, mas existem pessoas que olham para nós e falam: você tem uma paz. Quando eu converso com você, tem uma energia, eles chamam de energia, tem uma energia boa, né? Eles chamam de energia, lá fora eles não conhecem, que essa paz, que essa energia é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E nós precisamos pedir ao Senhor: mostra-nos a tua glória, mostra-nos a tua presença. Precisamos viver com essa presença 24 horas em nossa vida. Amém, queridos? Eu não vou estender porque a nossa hora já se foi. Eu teria alguns outros 3 pontos, mas vamos buscar o Senhor em oração. Hoje foi muito falado sobre oração e realmente nós precisamos de oração. Eu já senti na pele o Senhor falar comigo: ou você vive de oração, ou você vai ter problemas. E eu experimentei os problemas, e tive a experiência, o conhecimento empírico. Sabe aquele conhecimento que você sofre na pele e você diz assim: realmente é isso mesmo, eu preciso de oração, eu necessito de orar todos os dias. Caso contrário, eu não sei os irmãos, mas eu passo muita dificuldade, muita perda espiritual. Eu necessito de orar, jejuar e ler Bíblia. Isso precisa na minha vida, assim como eu faço as minhas refeições diárias, o almoço, o café da manhã, o jantar. Eu necessito, a minha alma precisa. Então vamos orar uns pelos outros, pedindo ao Senhor para estar nos fortalecendo, pedindo ao Senhor para estar nos dirigindo, porque somente Ele, para nos ajudar, somente Ele